Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Então, é, vamos dar continuidade à nossa última aula, em que nós começamos a ver a equação da energia, considerando P e T como as nossas variáveis independentes. Tá? E na ocasião em que nós utilizamos P e T como variáveis independentes, nós vimos que na nossa equação da energia, a minha equação 16, né, tanto a minha variação da energia interna com a pressão e a variação da energia interna com o volume, tá, nenhuma dessas grandezas corresponde a uma propriedade do sistema. Né? Mais especificamente, nós vamos ver adiante que o gás ideal, essas duas variações da energia interna com a pressão e com o volume, elas são zeros, ok? Mas a equação da energia com P e V como variáveis independentes, ela é muito importante, porque num processo com P e V independentes, nós temos, um dos processos mais importantes que nós temos, reformulando aí, né, um dos processos mais importantes que nós temos é como P e V como variáveis independentes, né? É o processo isotérmico, tá? Ou ainda o mais importante para o isotérmico, quando nós vamos fazer o estudo de máquinas térmicas, é o nosso processo adiabático. Okay? Então, como dito no final da nossa última aula, hoje nós vamos utilizar a nossa equação 16, né? Ela está aqui novamente. Okay? Vamos fazer o uso da minha equação 16 e também vamos utilizar a minha equação 21 para poder fazer o estudo de um processo adiabático. Okay? E aí nós vamos ver então como se relaciona dois estados em equilíbrio termodinâmico, né, ao longo de um processo adiabático. A equação essa que nós já vimos anteriormente. Okay? Então, vamos começar aí o nosso estudo. Então, vamos retomando a equação 16. Vou colocar aqui, né? Em que eu tinha du é igual a du del P a volume constante dP mais du del V a pressão constante dV. E considerando a primeira lei da termodinâmica, então essa é a nossa 16, né? Nossa primeira lei da termodinâmica, em que o meu d' aqui é igual ao du mais P dV. Nós podemos escrever então que o meu du é d' aqui menos PDV. Ok? E aí nós podemos então substituir esse meu du, tá? Na minha equação 16. Então, vamos colocar aqui substituindo na equação 16. Nós vamos ter então. Então, nós vamos ficar com um d' aqui menos PDV igual a um du del P, né? Variação da energia interna com a pressão, mantido o volume constante, mais a variação da energia interna com o volume, mantido a minha pressão constante, dV. Então eu posso escrever o meu dQ, ele vai corresponder a um du del P a volume constante, dP, mais du del V a pressão constante, mais P dV. Ok? Então, esse meu termo aqui, eu joguei para esse lado da equação e deixei ele agrupado. Ok? Então, vamos chamar isso aqui de equação 17. Tá? E vamos tomar a minha equação 17 para um processo adiabático. Então, é um processo adiabático, ou seja, um processo em que o meu dQ é zero. E só lembrando, pessoal, no nosso processo adiabático eu vou ter duas curvas isotérmicas, né?
E ao longo dessas duas curvas, vamos imaginar aí, por exemplo, um processo de expansão. Tá? Eu saio de uma temperatura T2 e caio numa temperatura T1. Né? Qual que é a minha temperatura T2? Ela é maior do que a minha temperatura T1. Isso, considerando então um diagrama T. Então, o que eu estou fazendo aqui é manter o meu volume constante, variando a minha pressão, né? E é esse meu primeiro termo aqui, manter o meu volume constante, variando a minha pressão. Então, é como se eu viesse num processo aqui, eu mantenho meu volume constante, e em seguida, para eu manter a minha pressão constante, né? E vario o meu volume, ok? Então eu venho para cá, ou vice-versa, né? Eu venho primeiro a volume constante e depois a pressão constante e depois a volume constante. Tanto faz. Mas é basicamente isso que nós estamos fazendo, ok? No processo adiabático, a minha troca de calor ela é igual a zero, e então eu vou ficar aqui zero, vai ser igual dU, dP a volume constante, dP mais dU, dV a minha pressão constante, mais a minha pressão, dV. Ok? Então, dU, dP a volume constante, dP tem que ser igual a menos dU, dV a pressão constante, mais a minha pressão, dV. Ok? Só para ser bem rigoroso, a gente pode colocar um índice S aqui, o índice que remete aos processos isentrópicos. Os nossos processos isentrópicos são aqueles que não há troca de calor. Tá? Então vamos manter o meu índice S aqui e o meu índice S aqui. E aí eu vou escrever, então, continuar a minha equação como sendo dU, dV, dU, dP a volume constante. E eu vou pegar esse cara e vou passar para cá, tá? Então eu vou falar que é um dP, dV em um processo adiabático, isentrópico, tem que ser igual a menos dU, dV, a pressão constante, mais P. Ok? Bom, vamos chamar isso aqui de equação 18. Tá? E para a gente dar continuidade nela, tá? Vamos. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é pegar esse cara aqui. Tá? Deixa eu fazer bonitinho. Eu tenho toque. Não tão bonitinho, né? E vamos aplicar nele a minha equação. Eu falei para vocês que nós iríamos utilizar. Vou ver o número certinho. A minha equação 21. Essa equação aqui. Tá? Vamos aplicar a minha equação 21 nele. Aí a gente desenvolver a nossa fórmula. Tá? Então, pela minha equação 21, tá? Eu posso escrever que o meu dU, dP, a volume constante, ele é igual ao dU, dP, a volume constante, vezes o meu dP, a volume constante. Ok? Então, vamos dar continuidade. Então, eu vou substituir e eu vou ficar então com dU, dP. Opa, calma aí. Só para não ficar carregando tantas coisas, tá? Vamos trabalhar mais uma linha com ela.
del U, del P, a volume constante. Esse cara aqui, então, é a nossa definição de CV. Então, é CV vezes del T, del P, a volume constante. Ok? Então, agora vamos substituir. Eu vou ficar com CV, multiplica del T, del P, a volume constante, vezes esse cara aqui, del P, del V, em um processo adiabático, tem que ser igual a menos del U, del V, mais P. Ok? Bom, então nós já fizemos uma substituição. A nossa próxima substituição que nós vamos fazer é mudar a minha energia interna para a minha entalpia, ok? Então, como nós sabemos que a minha entalpia é U mais PV, eu posso escrever que o meu U é H menos PV, ok? E quando eu faço U igual a H menos PV, eu vou ficar então essa minha derivada, del H menos PV, del V, né? Aí aqui eu esqueci o meu índice, é um índice P, então é quando eu mantenho a minha pressão constante, me desculpe, ok? E então eu vou aplicar a regra da cadeia, que vai ficar del H, del V, mantido a pressão constante, menos del V, a minha pressão constante. Desculpa. Okay? Então, isso daqui vai ser del H, del V, a pressão constante, menos, como a minha pressão, aqui a gente agora aplica a regra da cadeia, né? Tá? Eu vou fazer direto. Como a minha pressão ela é constante, ok? Então ela cai para fora. E tudo que sobra para fazer a derivação é a derivada de V em relação a V. Ou seja, é um dx por dx. Dá 1. Ok? Então, o produto disso vai me dar menos P. Ok? Então, vamos substituir agora esse meu resultado aqui. Tá? Então, vamos substituir esse meu resultado na nossa equação. Tá? Então, vamos pegar aqui, vamos fazer uma seta para cá. Ficou horrível essa seta. Vou fazer assim mesmo. Tá? Então, eu vou ter que CV, que é um ΔT, ΔP a volume constante, ΔP, ΔV em um processo adiabático, é menos. Então, agora eu substituo esse meu termo por isso daqui. ΔH, ΔV, a pressão constante, menos P. E tem agora esse outro termo, que é mais P. Mais P. Ok? E eu vou ficar com o resultado final, CV, então ΔT, ΔP, a volume constante, ΔP, ΔV, em um processo adiabático, é igual a menos ΔH, ΔV, a pressão constante. De novo, vamos lá. Ó, esse cara aqui, eu vou utilizar a minha equação 21 nele, tá? Que nós já utilizamos aqui em cima, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, pela minha equação 21, que eu vou ter o meu ΔH, ΔV, a pressão constante, eu posso escrever como sendo um ΔH, ΔT, a pressão constante, ΔT, ΔV, a pressão constante, ok?
Então, o meu ΔH, ΔV, a pressão constante, ele é igual. Esse cara, por definição, é o que nós chamamos de CP. Então, é CP que multiplica ΔT, ΔV, a pressão constante. Ok? Então, vamos deixar a nossa equação um pouquinho diferente de novo. Então, é CV, ΔT, ΔP, a volume constante, ΔP, ΔV em um processo adiabático é igual a menos CP, ΔT, ΔV, um processo a pressão constante. Ok? Então eu vou continuar escrevendo minha equação como sendo CV, que multiplica 1 sobre ΔP, ΔT em volume constante, vezes ΔP, ΔV com S constante, que é igual a menos CP, ΔT, ΔV, a pressão constante. Mas o que você fez daqui para cá, professor? Bom, daqui para cá, eu só utilizei de uma propriedade que nós vimos logo no início do nosso curso. Tá? Então, a propriedade é se eu tenho uma derivada de x em relação a y, mantendo o meu z constante, eu posso escrevê-la como sendo 1 sobre o inverso da minha derivada. Ok? É só isso que eu fiz. Tá? Então, vamos continuar reescrevendo aí. Então, eu vou ficar aqui o meu CV. Opa! Aqui o meu CV, que multiplica ΔP, ΔV em um sistema adiabático, é menos CP, ΔT, ΔV, a pressão constante. E agora, esse termo aqui, que eu vou passar multiplicando, né? É ΔP, ΔT, a volume constante. Ok? Então, nós chegamos aqui numa equação, vamos chamar de equação 19. Tá? E para a gente dar continuidade nessa equação 19, eu vou retomar então uma equação, relembrando a relação cíclica, em que nós tínhamos que um del x, del y, mantido z constante, ele é igual a um del y, del z, a x constante, vezes del z, del x, y constante. Isso daqui é igual a menos 1. Ok? Portanto, vou falar assim, ó. Portanto, vírgula. Podemos escrever que a derivada del P, del V, a pressão constante, vezes del V, del P, a temperatura constante, vezes del P, del T, a volume constante, ela é igual a menos 1. Bom, então, se nós darmos uma olhada, olha só. Então, o que nós temos aqui na nossa equação 19? P, V, P, 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 V. Ok? Vamos ver? P, V, P, 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 V. Aqui. Então, na nossa lado direito da nossa equação 19, a gente tem lá del T, del V, a pressão constante, e del P, del T, a
volume constante. Okay? Então a gente pode, vamos agrupar esses dois termos aí. Não, vamos fazer na forma como eles estão. Então a gente usa novamente aquela propriedade de inversão das nossas derivadas, del P, del V, a temperatura constante, vezes del P, a volume constante. Isso daqui é igual a menos 1. Então eu vou ficar aqui del T, del V, a pressão constante, vezes del P, del T, a volume constante. Ele é igual a menos o meu del P, del V, a temperatura constante. E essa daqui, então, é a nossa equação número 20, se eu não estou enganado. E aí agora a gente substitui, então, a equação 20 na nossa equação 19. Ok? Então, substituindo 20 em 19, então nós vamos ficar com CV, del P, del V em um processo adiabático, tem que ser igual a menos a minha equação 20, que é menos del P, del V, a temperatura constante, vezes CP. CP. Ok? Então eu tenho que CV, ele é igual a del P, del V, em um processo adiabático, é igual a mais, agora fica um sinal de mais, CP, del P, del V, a temperatura constante. Ok? Então essa daqui vai ser a nossa equação número 21. Ok? E com essa equação 21, a gente consegue chegar na nossa relação que nós estamos procurando entre dois estados A e B quaisquer em um processo adiabático. Mais especificamente, nós estamos tentando demonstrar uma relação que nós já vimos para um gás ideal. Ok? Então, vamos para um gás ideal, né? Vamos considerar um gás ideal para um gás ideal, em que PV é igual ao RT. Nós temos que del P, del V, ou seja, é essa minha derivada aqui, ela vai ficar del V, del V de RT sobre V. Então, a minha derivada, del P, del V, a temperatura constante, né? Então, esses dois caras saem para fora, né? Então, vai ficar menos RT sobre V quadrado. Ok? E nós podemos, então, escrever del P, del V como sendo menos sobre V. Tá? Já que RT sobre V é igual à pressão. Ok? Então, eu joguei isso aqui. Certo? Vamos chamar aqui de 22. E se a gente substituir agora a nossa equação 22 na equação 21, substituindo na nossa equação 21, eu vou ficar aqui CV,
Então, del P, del V em um processo adiabático é igual a Cp menos P sobre V. E a gente consegue determinar, tá? Como a gente tem aqui uma derivada parcial em função da pressão e do volume, e as minhas únicas variáveis são em função da pressão e do volume, né? A gente pode resolver essa equação, tá? Então, vamos colocar assim, considerando que Cp e Cv não sejam dependentes, tá? Não sejam dependentes de P ou V, tá? Ou seja, eles são uma constante, e definindo um gama como sendo Cp sobre Cv, ou seja, a razão entre os meus calores específicos, entre os nossos calores específicos. Tá? Então a nossa equação aqui, ela pode ser escrita como sendo um ΔP ΔV em um processo adiabático é igual a menos gama P sobre V. Tá? Então, se nós simplificarmos a nossa equação, a gente pode se abster do uso do nosso índice S, e vamos falar aí, né, que as nossas derivadas parciais, elas são apenas as nossas derivadas, tá, como sendo um dpdv, ok? Então nós podemos escrever que dpdv é igual a menos gama P sobre V. E é um processo de separação de variáveis, dp sobre P é igual a menos gama dv sobre V. Então eu fico com dp sobre P mais gama dv sobre V é igual a zero, ok? E tomando uma integral indefinida, né? Fazendo uma integração então indefinida no meu sistema, eu vou ficar com um ln de P mais gama ln de V, que é igual aí uma constante qualquer. Okay? Então, posso escrever ln de P mais um ln de V elevado a gama. Ele é igual a uma constante. Então, posso escrever o ln de P vezes V elevado a gama, que é igual a uma constante. E simplesmente eu posso falar então que V elevado a gama, vamos colocar aí que é uma constante K qualquer. Okay? Então ela é aqui uma constante qualquer. Ok? Bom, o que a nossa equação nos diz? Nós imaginarmos um processo adiabático, PV, tá? Ao longo de duas curvas isotérmicas, T1 e T2, eles saem então do meu estado A e chegam no meu estado D. Tá? A nossa equação eu vou chamar de 23. Tá? Nossa equação 23, ela nos diz o seguinte, que no estado A, no estado em equilíbrio, vamos chamar assim, A, né, nós temos que A vezes o VA elevado a gama, ela é uma constante. E no estado
em equilíbrio B, ela vale a mesma coisa, ou seja, o meu PB, VB elevado a gama, também é igual a K. Então, eu posso sempre falar que para dois estados em equilíbrio, no nosso gás ideal, PV PAVA elevado a gama é igual a PB VB elevado a gama. Ok? E para o gás ideal, né? Considerando a equação de estado igual a RT, em que eu posso, por exemplo, substituir o meu V ou o meu P por RT sobre V, a nossa equação ela ficaria RT vezes V elevado a V elevado a gama, que é igual a uma constante. Então ficaria T vezes V elevado a gama dividido por V é igual a essa minha constante, dividido pela constante dos gases ideais. Tá? Então é T vezes V elevado a gama menos 1. Se eu divido uma constante por outra constante, eu posso chamar aí de qualquer outra constante, K', tá? Vou escrever na linha de baixo. Então é TV elevado a gama menos 1, que é igual a uma constante K'. Tá? E novamente, para dois estados em equilíbrio, a gente pode escrever aqui PAVA elevado a gama menos 1 é igual a TB VB elevado a gama menos 1. Tá? Então vamos colocar os números nas nossas equações. 23. Vamos chamar aqui então de 24, 25 e 26. 25 e 26. Tá? E ainda, tá? Aí vocês podem mostrar aí, podemos expressar a relação 23 como sendo PT elevado a 1 menos gama dividido por gama é igual a uma constante. Tá? Então essa seria a nossa equação 27. Ok? Certo, pessoal? Então o que nós tínhamos que mostrar, que eu gostaria de mostrar na aula de hoje, era justamente essa equação. Já que nós começamos a estudar a equação de energia considerando a pressão e volume como variáveis independentes, e o nosso processo adiabático ele é uma dessas ocasiões em que a pressão e volume são independentes. Então, aí a nossa equação é demonstrada de uma maneira profunda, tá? E se nós tivéssemos qualquer outro sistema em que não fosse um gás ideal, tá? Essas relações elas seriam dadas pela minha equação 21. Tá? Obviamente, tá? Quando a gente fala se nós tivéssemos qualquer outro estado que não fosse o gás ideal, o que vocês têm que entender, por exemplo, nós devemos conhecer o nosso sistema. E conhecendo o nosso sistema, nós dizemos que nós conhecemos, por exemplo, a nossa equação de estado. E se conhecer a equação de estado, esse termo aqui, tá? vocês conseguem determinar, tá? Da mesma forma que nós determinamos o gás ideal, ok? E determinando então esse meu termo, a gente consegue determinar como que a pressão e o volume, o processo adiabático, eles variam. Okay? Obviamente, né, nós supomos que os calores específicos sejam conhecidos, o que não é nada difícil, já que
nos processos que envolvem isso, nos processos de engenharia, por exemplo, já são tudo tabelados. Okay? Então, obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Na próxima aula, nós vamos entrar aí no experimento de Lussac-Joule, depois no nosso experimento de Joule-Thomson, que é um experimento muito importante. E aí nós finalizamos esse conteúdo da equação de energia e entramos em máquinas térmicas e ciclo de Carnot. Valeu, pessoal. Bons estudos. Até a próxima. Tchau, tchau.